E nós vamos... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Bom dia! Que coisa interessante. Nós estamos começando o tema de hoje, fim de ciclos, com uma trindade. É uma forma da gente abordar esse tema que é vasto. Uma das formas que eu pensei de abordar seria falando de que forma o riso está relacionado à trindade hindu, que ela é mais... Embora eu acho que tenha toda um relacionamento que acaba levando as mesmas coisas. Por exemplo, a trindade hindu é Brahma, Vishnu e Shiva, que é o poder, o princípio criativo, o princípio da manutenção e o princípio da extinção, para que o novo ciclo possa se realizar. O Pai, Filho e Espírito Santo, de alguma forma, é a mesma coisa, porque é aquilo que eu falei, para que o filho possa nascer, o pai precisa abrir mão do seu ego, do seu princípio, dos seus princípios de um modo geral, senão a coisa tende a descer a ladeira abaixo. E o princípio da manutenção provavelmente é o Espírito Santo, que é o que nos mantém todos. Então, esses três princípios, criação, manutenção e extinção, eles são universais. E aí, eu pergunto para vocês, quando eu vejo essa foto, eu acho muito interessante, porque relaciona o riso com a morte, que seria o fim. Só que existe uma discussão em torno do que onde é que começa o fim e onde é que começa o início. Ou melhor, o fim é o fim ou o fim é o começo? Se você for observar o círculo que representa a vida, você vai ver que ele não tem um começo. Está chegando a Val aí. E também é um tema bem difícil de falar, mas, de alguma forma, o princípio e o fim são a mesma coisa. Você não consegue relacionar onde é que é o princípio e onde é que é o fim das coisas. Vamos começar assim pela espiritualidade. As pessoas costumam relacionar a deidade, o Deus, ao princípio de todas as coisas. Pois eu vou perguntar para você, se Deus é o princípio, quando é que foi que surgiu a natureza? Se Deus, na verdade, é o caos, quando é que nasceu a ordem, que é a natureza? A ordem, cara, na verdade, se você for observar, a natureza ela pode parecer linear. O círculo também pode parecer linear. Só que as linhas estão presentes na rede. E a rede representa melhor como é que se diz? A divindade, porque todas as coisas entrelaçadas. Só que cada fio da rede é uma linha. Então, você tem, ao mesmo tempo, dois princípios. Princípio que eu falo no sentido de... São dois princípios, ou dois fins. Tanto faz como tanto fez.
o princípio da rede e o princípio da linearidade. E quando você tem uma linearidade, isso não quer dizer que tenha um sentido, que tenha um princípio na parte de baixo e um fim na parte de cima, ou vice-versa. O fim na parte de cima e o princípio na parte de baixo. Então, a gente tenta colocar esses princípios como uma forma de entendimento, até por conta do nosso mecanismo de vida. A gente se percebe como vivo, como indivíduo, através da nossa mente, que como é que se diz? É bipolar, ou é positivo ou é negativo. Ela não tem essa capacidade de perceber em rede, embora seja uma rede neuronal. Mas a gente não se percebe, a gente se percebe ou de um jeito ou de outro. E como é que o riso se encaixa nessa história toda? Aí é uma coisa mais difícil de relacionar, porque o riso, enquanto linguagem, ele já está dentro do processo da natureza. Só que se você remeter o riso por um princípio de luminosidade, o princípio de energético, você vai perceber que o riso pode ter conotações, sempre conotações, mas não definições, porque na área da divindade, na área transpessoal não, na área metafísica, não existem definições, mas ilações. Então, a gente pode fazer uma ilação de que o riso seria a luminosidade, a clareza que surge da divindade para que haja uma natureza. Mas esse mesmo riso está presente na morte, que nem eu acabei de demonstrar, pelo menos no que tange ao ser humano. Então, o fim do riso, na verdade, o riso não acaba. O riso ele apenas se transforma. Aliás, tudo... E, de alguma forma, a gente também pode perceber que, quando a gente termina um riso, um sorriso fica. E até naquela própria imagem, eu vou colocá-la aqui novamente. Aqui a gente não tem um riso. Primeiro que a caveira como é que se diz? O crânio, o osso, ele é rígido. Então, ele não tem um movimento do riso. Mas aqui a gente tem um sorriso. Então, a gente acaba em riso. Sorriso. Mas a minha intenção real era anunciar o fim desse ciclo do saber do riso, fazendo uma reflexão do riso princípio e fim. A gente, através daquele simbolismo da luz e do trabalho que eu pretendo fazer, que um dia modifique esse padrão de que a gente precisa nascer chorando, que o riso é uma respiração. E o que a gente precisa, quando nasce, é respirar. Só que eu não sei por quê, o que levou a medicina a dar um tapa na bunda da criança, que é uma coisa bem traumatizante, para que ela respirasse. Poderia ser um outro tipo de coisa, que a criança viesse a rir e, com isso, respirar, porque a finalidade do nascimento, do tapa nas nádegas, a Val pode falar melhor do que isso, que a gente está mais habituado com as práticas natais e pré-natais. Eu ia me meter mesmo. Pois então se meta, por favor. Tá. Não, é que assim, olha só, como tantas coisas malucas, né,
como tipo o parto horizontal. Isso é uma coisa completamente maluca que foi inventada pela medicina, entre aspas, moderna, né? Na verdade, eu acho até que já foi falado aqui num grupo, foi inventado por um médico da corte para que toda a corte pudesse assistir o parto da rainha. Aí nasceu o parto deitado, porque as mulheres sempre pariram de cócoras, desde que o mundo é mundo, né? Tinha cadeira de parir e tudo mais. E aí essa coisa de bater, né, dar um tapa na bunda da criança, realmente é uma crueldade, né? Se a gente vai pensar. Mas é que hoje em dia a gente já tem técnicas que a gente chama de reanimação neonatal. Então, um médico decente que atende sala de parto, ou mesmo toda a equipe, né, faz essa capacitação de reanimação neonatal. Se o bebê não respirar, aí então tem técnicas, mas não se usa mais, que eu saiba, né? Os médicos atualizados não batem mais no bebê, porque no momento que ele dá essa primeira respirada, sabe, ele vai chorar igual, né? Então é uma coisa assim, o choro, na verdade, ele tem a ver com essa primeira respirada, porque dói, né? Tem estudos muito interessantes que mostram que essa respiração dói. Então, é interessante, né? A gente nasce com dor, o próprio bebê nasce com dor, né? E nasce chorando por essa dor. É interessante pensar, né? É muito interessante pensar mesmo, porque aí você já começa a relacionar com o riso, que diminui a dor. Sim. E ainda tem, cara, ainda tem o sorriso que está presente. Sim. Tem algumas imagens que sugerem que o bebê na barriga da mãe sorri. Sim. Entendeu? Eu acho, faz sentido. Então, sim. eu já estou relacionando o riso e o sorriso com o nascimento e com a morte, não precisa nem falar, né? Para mim, está estabelecido que, no fim, todo mundo ri. Está ali o sorriso na caveirinha, bonito, simbolicamente lá dizendo, olha, o seu fim vai ser sorrindo. Olha que coisa mais bonita. Você pode morrer mal, você pode morrer bem, o seu fim vai ser sorrindo, tá? Oi, Délia, bom dia. Eu poderia aprofundar essa coisa mais sobre a... E aí, isso seria uma provocação para a Délia, porque a gente tem certos hábitos que em função da nossa capacidade do cérebro de funcionar em polaridade, que acaba estabelecendo essa linearidade. Por exemplo, a gente tem o hábito de dizer que o ser humano evolui. Tem uma linha de pensamento evolucionista, eu não sou uma pessoa capacitada para falar disso, mas hoje em dia você já consegue algumas ferramentas para, como é que se diz, questionar essa evolução. Por exemplo, no espiritismo, não sei o quê, não existe a possibilidade de você reencarnar como um animal. Isso no budismo não é relativizado, é perfeitamente natural que você encarne como um animal, por outras razões. Mas o que eu estou questionando é justamente a questão da evolução. E aí, a questão da evolução, você tem que partir de alguns princípios. Da linearidade, porque você começou a se desenvolver e vai num crescente. Um crescente vai formando uma linha, mesmo que seja uma linha cíclica, em espiral, mas é uma linha, tem uma evolução. A palavra evolução remete à partícula que vai sobrepondo partículas em um sentido. Só que isso também pressupõe um princípio e um fim, ou não, mas pelo menos um princípio. Houve um princípio e as coisas começaram a evoluir a partir desse princípio.
Isso pressupõe o tempo. E aí é que a vaca vai para o brejo, porque a ciência já está comprovando que a noção de tempo que a gente tem é equivocada. Então, como é que vai haver evolução da forma que a gente preconiza, que a gente vê, se até o próprio tempo é relativo? Aí você começa a entrar no conceito de rede. Só que, cara, dentro do próprio budismo, eu acho isso muito interessante, que ele facilita essa percepção mais ampla, que existe um ditado que diz assim: não é, mas é. Querendo dizer o seguinte, que a realidade como a gente vê, a gente afirma que existe uma evolução, que existe um planeta, que existe um indivíduo. Só que eles já fizeram um exercício provando que tudo isso é relativo e, na verdade, não existe, tal como a gente pensa, que é como uma existência concreta. É apenas uma existência relativa. Tá? Isso é o não é, porque é como se você dissesse, olha, tudo, absolutamente tudo que você estabeleceu como realidade não se sustenta. Então, é o não é. Mas é porque é o que a gente tem, é o que a gente experimenta, é a intersubjetividade que faz com que a gente perceba a vida. Senão a gente vai fazer o quê? Mesmo que a gente resolva morrer, cara, a gente vai continuar observando. Então, não é, mas é. O mesmo se dá com a questão da evolução. Ela parece fictícia, ela parece uma realidade inexorável, existe uma evolução dos planetas, do tempo e das coisas todas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que eu estou tentando demonstrar que essa evolução não existe. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente acaba percebendo. Por que eu estou falando isso? Porque a proposta hoje, embora eu tenha dado o título de fim de ciclo, não existe um fim de ciclo. O que existe é uma rede que se mistura com essas linhas que a gente vai percebendo, que a nossa mente consegue perceber, e as coisas acontecem simultaneamente. Então, se é simultâneo, não tem como ter um início e um fim de ciclo. Tá? E aí eu vou deixar espaço para, primeiramente, se vocês quiserem falar sobre fim de ciclo e riso, como é que se relaciona, tá? A gente vai ter uma dificuldade maior para falar sobre o riso que transcende, porque a gente está habituado a ver o riso como como é que se diz? O resultado de uma linguagem específica que diz que é uma reação fisiológica por questões da mente, não sei o quê, não sei o quê. Só que a gente pode transcender a gente nunca vai conseguir acessar o lado profundamente transcendental do riso. Agora, isso é fácil de entender, porque a gente também não consegue realizar o lado transcendental e profundo do amor. A gente não consegue realizar nenhum aspecto transcendental, porque a gente está preso ao corpo, a gente está preso ao cérebro, a gente está preso à mente. E, ao mesmo tempo, não. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua própria vacuidade. E aí eu vou abrir espaço, porque eu estou sozinho na imagem, daqui a pouco eu vou tirar minha imagem também. Eu acho que eu vou até fazer essa experiência. Pronto, agora estamos todos iguais. E aí eu vou abrir espaço para que alguém fale.
Eu adoraria conseguir falar, assim, fazer relações e coisa como tu. Val, uma vez também, não tem necessidade, a gente tem que ter flexibilidade para que o fim desse ciclo do saber do riso seja mais dinâmico. A gente pode, por exemplo, falar do começo, de quem participou do começo, ou do seu começo no saber do riso, de toda a experiência que passou e como é que está vendo esse fechamento. Entendeu? É uma forma de a gente criar uma dinâmica e passar a atuar de uma forma, porque teve uma linha toda de pensamento, fazer uma reflexão para poder falar sobre o ciclo do saber do riso. É uma forma. Eu acho que vocês podem fazer isso, a não ser que vocês queiram fechar o ciclo de uma forma fúnebre, no qual a gente não ri, no qual a gente tira todas as imagens e no qual ninguém mais fala. Isso pode ser também uma representação do fim do saber do riso. Pode, inclusive, determinar o fim do saber do riso para que outra coisa surja. Aí eu vou deixar a critério, porque eu percebo, assim como a morte, isso é muito interessante, a morte também provoca um desconforto naquele corpo que se vai. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a gente, na verdade, está o tempo inteiro morrendo, só não percebe. Então, vai ser bem interessante para mim também que o saber do riso morra de uma forma melancólica. Agora, cabe saber se vocês querem que isso aconteça dessa forma ou querem que aconteça de outra forma. Eu estou para falar, mas aguarda só um momentinho. Olha, foi quase que o último suspiro, porque eu já estava aqui dando uma gargalhada e finalizando o saber do riso de uma forma melancólica, porque tudo isso está aberto na hora derradeira, o campo de possibilidades volta a se expandir como no nascimento. Mas vamos aguardar, porque ainda teve uma última, como é que se diz, emanação do saber do riso, emanação vital do saber do riso. Eu vou falar bem rapidinho para não passar em branco. Eu não perdi praticamente nenhuma das reuniões, e assim, eu participo pouco, assim, no caso de intervir pouco, mas eu acho que eu aprendo tanto, eu gosto tanto de ouvir. Nossa, meu Deus do céu, eu estava me lembrando das vezes que o Marcelo falou, né, das coisas do Hutzen, também dessa parte científica do riso. Eu acho fantástico. Eu acho que, sabe, nossa, eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi aqui nesse grupo. Obrigada, já vou me despedindo, porque eu tenho que pegar o ônibus. Ah. A Val vai sair? Pelo jeito, sim, ela falou que vai pegar ônibus, a não ser que ela pegue o ônibus com o celular na mão. Pode acontecer também, né? Tem tanta gente que dirige. Sim. Pegar o ônibus. Então, o bom é que a gente está em casa, né? Quando está aqui no seu grupo de estudo e fazemos outras coisas ao mesmo tempo. Hoje, como eu acordei em cima da hora, estou fazendo ainda o meu ritual para acordar, que é tomar o chimarrão e
Aí acontecem coisas durante a tomada desse chimarrão que fica impróprio para estar presente. Então, eu estava só ouvindo. E é engraçado porque isso estava transformando um raciocínio para ti, o silêncio e a abstenção dos participantes aqui como um consentir algo que tu estava propondo e que não era. Foi imaginação tua. E aí a gente vai para essa mente que mente com as nossas próprias verdades. O que está acontecendo do outro lado ninguém sabe, então com os fatos que eu tenho aqui, com o que eu posso avaliar, eu faço uma conclusão minha dessa realidade que está se transformando a todo instante. Então ficou muito interessante, enquanto tu falavas e trazia todo um pensamento da dualidade, que o ser humano, desde que é ser humano, quer entender a sua existência e estuda muito isso, medita muito isso, e traz, busca o entendimento do conhecimento do que ele está experienciando, fazendo como experiência. Então, a ciência se divide como ciência e como com objetividade lógica e como experiência, né, que é o senso comum de cada um. É interessante o grupo de estudo quando começou aqui, William, que a proposta da curiosidade, do estudo, do pensar sobre com experiências, com senso comum, e alguns de nós com um pouquinho de alguma coisa de ciência, fomos contribuindo e se tornou um espaço muito agradável de liberdade, de ser como nós somos, porque é isso que a gargalhada vem autorizar e libertar nós, seres humanos, tão presos em dogmas, em rituais, em leis e na nossa cultura. As coisas parecem que tem que ser. E a gente se acostuma com isso e tem que ser todo dia o que nós já somos e vendemos aí sociedade afora. De tal forma que a gente acredita a gente mesmo que a gente é o que a gente vende e não deixa de ser até dentro de casa, na nossa intimidade. É muito estranho esse dualismo que a gente vive, essas carcaças e essas máscaras sociais. E disso a sociedade humana e a parte científica e todo ser humano vive e questiona. Se tu está vivo, tu está questionando a existência e o sentido da tua vida. Se tu está sobrevivendo e num modo automático, tu nem questiona, mas chega um ponto que o corpo questiona de alguma forma. O corpo te leva aquilo, ou ele adoece, cria sintomas de dores para fazer tu voltar para o teu corpo e pensar e dar sentido na tua vida, ou algum fato acontece que tu vai ser obrigada a dar sentido na tua vida geralmente os fatos na vida são perdas ou fins de ciclo, como está acontecendo aqui, dá uma sensação de perda. Tecnicamente, nas teorias que a gente estuda, na área da psicologia, principalmente, o termo luto é curtir, metabolizar um fim, né? E dar tempo do corpo entender o fim daquele ciclo, daquela situação. Então, existe o luto da infância, tu não vai mais conseguir ser criança para sempre, vai ter que crescer, se tornar um adolescente, depois se tornar um adulto com responsabilidades nesse mundo que tu estás inserido contra a tua vontade, porque tu não teve chance de dizer eu quero estar aqui vivo. Então, é muito interessante o estudo e o ciclo aqui, que desde que começou eu fui aprendendo a me expor quem eu sou mesmo. Aqui é muito livre. Eu não tenho o meu saber é um pouquinho, mas a minha titulação e o meu saber me pressiona num lugar como se eu tivesse que saber tudo, ter as respostas, mas isso é da minha cabeça. Isso é uma demanda que eu provoco, que sai de dentro de mim e provoco no outro que está me escutando. Então, esse exercício aqui no grupo, de vários assuntos, e tu foste facilitando com muita maestria, nos tornou uma família, uma irmandade, apoiada nesse negócio da gargalhada, o que é o estudo, sempre o foco voltava para isso. Então, eu agradeço muito, me soltou muitas amarras,
me desenvolveu, me expandiu, e quanto mais a gente pensa num assunto e busca sobre ele, foca nisso de alguma forma, mesmo que seja inconsciente, ele começa a aparecer na nossa volta. Então, desde que eu iniciei o Saber do Riso contigo, começou a surgir muitas oportunidades boas, interessantes, que vão passando, como a mitologia do deus Kairos, né? Ele tem o rabo na testa, quando ele vem a oportunidade, se tu não pegar pelo rabo, perdeu a oportunidade, que ele passa, ele não tem rabo atrás, né? Na frente, na testa. E assim a gente vai ficando muito esperto, desperto, vendo que tem uma oportunidade na frente. E está na hora de pegar o rabo ou vai perder aquela oportunidade. E é assim que eu senti com o Saber do Riso. Valeu sempre cada encontro, bacana tu teres gravado para o pessoal também, dos participantes que não podem estar aqui na hora, assistem, tem conversação no grupo que tu criaste. Então, eu estou muito satisfeita e muito honrada de ter participado do teu grupo e ter expandido a minha rede de conexões, de pessoas que estão nessa mesma vibração, porque isso, de alguma forma, nos fortalece e nos contamina, vamos dizer assim, vivendo num meio, num caldo de cultura que me interessa, que dali eu quero expandir mais. E o Madame Katara iniciou essa proposta e se tornou internacional, mundial. Estamos aqui, então, pensando sobre a gargalhada, os benefícios e os efeitos, e como que o sorriso parece que inicia tudo, assim como o nascimento pode ser diante de uma dor, nascer arde os pulmões para começarem a funcionar. É o trauma do nascimento da parte física, e a gente não se lembra, e isso nos fortalece. Tanto foi falando, trouxe a espiritualidade, um dos versículos da Bíblia diz isso, na tua fraqueza que tu se torna forte. Então, dor e prazer é tão próximo um do outro, cerebralmente também, é uma fronteira muito tênue, faz parte da vida, e discutir a dualidade, o monismo e como se constrói o conhecimento é algo muito grandioso, muito interessante, e a gente segue. Então, quem sabe num outro formato, ou encerra aqui, não sei, quem manda é tu, esse grupo é teu, eu agradeço muito toda a atenção e o crescimento e a expansão que acontece aqui. Annelise, é muito bom, cara. É muito bom, cara, porque você vê, né? A gente realmente se sente aqui como família. A gente, quando o Rony viaja, a gente sente a falta, cadê o Rony? Aí o Rony volta, a gente festeja que o Rony voltou. A Val, pô, cara, acorda de manhã cedo, liga rapidinho, nem que seja para ouvir só no ônibus e tudo mais. Ela ainda está ligada, conectada ali, não sei se está vendo, se está ouvindo, mas está junto com a gente. Estou sim, bebendo. Então, isso, cara, vai caracterizando o riso como uma questão, de uma característica dele, que é justamente de unir as pessoas. Eu, quando comecei o Saber do Riso, eu fiz de uma forma completamente, eu não sei se intuitiva, ou de uma forma, como é que se diz? Mentalmente, não é nem mentalmente, é uma forma mecânica, porque a gente é muito levado por esse lado do conhecimento, de querer conhecer, do lado intelectual das coisas. Então, eu não sei dizer se foi uma intuição minha de que aquilo poderia me levar, porque inicialmente era uma coisa que era para a gente estudar o riso. Eu sentia que havia uma necessidade de a gente estudar aquilo que a gente estava se propondo a fazer. Só que aí se tornou um processo que está com essa culminância, que foi aquele momento que eu vivi, dizendo que eu ia morrer o Saber do Riso naquele momento, no silêncio, na morbidez, foi extremamente interessante, extremamente rico. Ali eu estava colocando para vocês
o que eu estava sentindo no presente. Entendeu? Então, cara, o saber do riso deixou de ser uma coisa que era para ser um estudo estruturado, um estudo analítico, para ser uma experiência. Entendeu? E a coisa foi se desenrolando, vocês não souberam, mas o começo do Saber do Riso foi um parto. Foi um parto, realmente, uma coisa difícil, uma coisa, sabe, sofrida, que nem é um parto, que a gente eu acabei de saber que, pô, você, para respirar, dói. Aliás, eu já sabia, só tinha me esquecido, porque o Gaiarsa fala sobre isso. Então, se para respirar dói, imagina, meu irmão é que falava que a gente cresce, para crescer dói, para o desenvolvimento, ele tem várias dores diferentes. Então, isso só acaba reafirmando a lógica budista de que a vida é sofrimento. Não tem nada errado com isso, porque a partir do momento que você aceita o sofrimento, a dor diminui. E a gente passa a ver outros aspectos, por exemplo, você vê o sofrimento como uma forma de alavancar o seu crescimento, tá? Mas o fato é que o começo do Saber do Riso teve a dificuldade de unir pessoas, teve o apoio do Sandro, mas também, teve bate-boca, teve gente que a maioria abandonou o projeto e outras chegaram, entendeu? Teve gente que me apoiou muito e teve gente que me dificultou a vida. E o fato é que ele conseguiu sobreviver durante um ano. E ele conseguiu sobreviver apesar de, dentro da nossa semente, que é o Sandro, quer dizer, de algumas pessoas, porque da Annelise não é nem da Val, existe essa contradição. A Dan Kataria faz essa divulgação que, no meu ponto de vista, é equivocada, ela causa um desequilíbrio de que yoga do riso é prática. Mas nada é prática somente. Não existe nada que seja exclusivamente prático. Tudo também é teórico. E, toda a elaboração do yoga do riso é uma teoria. A questão do brincar, a questão da saúde, o fato de ser comprovação científica, o fato, cara, eu falei disso quando teve o workshop de uma semana do riso. O nome do negócio do Madame Kataria é Laughter Yoga University. Você quer uma coisa mais teórica do que uma universidade? Então, houve esse desafio de superar o que era propagado pelo Sandro e pelo Madame Kataria, de que yoga do riso é quase que exclusivamente prático. E a gente foi sobrevivendo e estamos aí até hoje. Apesar que uma coisa que está me corroendo a mente é a questão e é uma coisa que vai ser um desafio bem grande e não deveria ser um desafio meu. Deveria ser um desafio para cada uma das pessoas que gosta do yoga do riso. É criar o senso de coletividade do yoga do riso no Brasil. Não existe esse senso de coletividade. E eu já vi pelo menos 2 líderes importantes que já estão abandonando essa busca, tá? Porque o Sandro, particularmente, ainda não se deu conta da importância disso, ou então está postergando, eu não sei qual é exatamente a questão. Mas o fato é que ele prioriza o projeto pessoal dele. Eu acho que está certo, ele tem que manter isso. Só que eu acho que tem muitas iniciativas que ele tem que talvez não fossem necessárias frente à urgência disso, de criar uma identidade coletiva
do yoga do riso no Brasil. Isso também não é uma culpa exclusiva do Sandro. Discutindo isso ontem no Happy Hour do Riso, a Vera Brumati me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Hoje em dia, o mundo está excessivamente disperso e, às vezes, a gente não consegue relacionar isso nessa questão. Está tão disperso com essa coisa de 300 mil lives, 300 mil possibilidades, uma sobrecarga de tarefas tão grandes que a gente não consegue priorizar o yoga do riso como gostaria e principalmente essa questão coletiva. Então, por exemplo, o Masa, que é um líder super importante do grupo do Sandro, ele tentou fazer isso no curso online, viu que estava se esforçando muito para o curso online, abriu mão e agora está num projeto individual, não está se preocupando tanto com a coletividade. Ele já falou que a contribuição que ele vai dar para o yoga do riso é com o trabalho individual dele. O Fernando, pelo que eu estou vendo, também vai na mesma linha. O Fernando mostrou lá um trabalho dele no supermercado, que foi o primeiro trabalho que eu vi dele a nível pessoal, a iniciativa dele. Ele, aos poucos, eu acredito que ele também vai deixar o clube online em segundo plano. E qual o problema disso? O problema disso é que o clube online é como é que se diz? A coisa mais concreta em termos de coletividade que eu vejo, pelo menos nesse período que eu estou transitando no yoga do riso. É lógico que o grupo que trabalhou com o Sandro presencialmente, você vê o seguinte: o Sandro deu aula de ponta a ponta no Brasil, mas onde é que tem, cara? Talvez uma das realizações presenciais mais concretas que eu consegui ver é da Annelise, Délia, esse pessoal aqui do Sul, que se uniu e fizeram algumas coisas juntas. A união da Délia com o Pedro, entendeu? Então, isso dá uma noção de conjunto. O resto tudo é online. O online já tem uma fragilidade, mas, de qualquer forma, funciona. O clube online, se você analisar, é onde está o maior cadastro de pessoas interessadas no yoga do riso. E, no entanto, se deixar, ele vai acabar se perdendo, porque se não tiver alguém estruturando, alguém dando seguimento, dando energia para aquilo, ele vai se perder. Mas fazer o quê? Mas o fato, vamos voltar aqui ao nosso fechamento do Saber do Riso. Eu gostaria que o Rony pudesse falar o que simboliza. Mas antes eu vou fazer o seguinte, para facilitar um pouco, é muito engraçado, às vezes a gente acaba fazendo coisas que não faria. Eu vou compartilhar com vocês para mostrar para vocês relembrar o nosso caminho do Saber do Riso. Vai ser interessante olhar isso, que eu mesmo fiz poucas vezes, mas coletivamente nunca fiz. Pô, cadê o negócio? Share screen. Está aqui, ó. Olha onde começou o Saber do Riso e vamos observar os temas que a gente tratou. E aqui está escrito há um ano, exatamente um ano. Eu vi qual é a data dessa postagem. Olha o Marcelo aparecendo ali, que coisa engraçada. Um cara que contribuiu para caramba, um cara que, super ocupado e que até hoje, quando aparece, ele faz questão de falar alguma coisa do Saber do Riso. Isso, para mim, é significativo, porque mostra um sentido de coletivo. Então, a gente começou de um formato que eu não sabia. Quer dizer, você acha que eu tinha essa habilidade de chegar aqui, ficar falando, conduzindo? Nada.
eu peguei um filme que eu achei interessante e comecei a puxar as pessoas para comentarem esse filme, que eu continuo recomendando. Não sei se o Rony conhece esse filme. Cara, eu acho um filme imperdível para quem quer saber do riso, quem quer saber, quem quer conhecer. E aí acabou o filme. O que eu faço? Aproveitei a fala do Marcelo para falar de estresse. Como eu já tenho alguma ligação com o trabalho laboral, a gente começou a falar de estresse no trabalho, é um caminho muito comum. Aí depois veio a participação também, que é uma coisa que... E aí já começa o lado, eu percebi muitas mulheres, então vamos falar do feminino, do riso, das mulheres. Depois falamos líder de yoga do riso, aí eu começo a fazer já um questionamento do nosso grupo. Líder de yoga do riso, trabalho autônomo, eu não deixo daqui, não sei se vai dar para trabalho empresarial ou voluntariado. Isso aí foi muito em função da percepção do Marcelo Pinto, que ele fazia uma proposta, ele tem essa proposta do trabalho nas empresas e também já falando sobre o voluntariado. Esse aqui foi... Opa, peraí, volta. Eu sei de uma coisa, gente, foram no total 54 temas que foram tratados aqui. Tudo bem que alguns... Como é que era esse aqui? Como começar seu grupo de yoga do riso. Aqui, como eu estava no princípio, e eu ainda nem comecei isso. Olha que interessante. Às vezes, a dificuldade, olha a coisa do coletivo que eu estava falando. Eu ainda não tenho um grupo, um clube de yoga do riso meu. Aliás, eu queria saber, você tem, Rony? Não tem. A Val também Ainda não. tem. A Adélia, Não, eu ainda não. A Adélia, eu não sei, cara, acho que a Adélia nem está mais aqui, eu acho que está. Tá. A Adélia, eu não sei se ela tem um grupo específico. A online, eu acho que ela não tem, mas ela tem bastante trabalho presencial. E a Helena também, não sei se já tem um grupo próprio. E, cara, você vê o seguinte, a maioria está, de repente, se escorando no grupo online para poder estar exercendo a liderança. Então, você vê que existe uma dificuldade de você levar adiante clubes do riso, grupos de riso. Se tivesse uma comunidade, pelo menos entre a gente, mais coesa, mais integrada, certamente a energia seria outra. Haveria uma outra dinâmica, entendeu? Eu acho fundamental a gente, cara, união é um atributo do riso. Se você não consegue realizar uma união dos praticantes, dos líderes de yoga do riso, a gente está fracassando na essência. Por isso que eu falo que criar essa identidade, criar esse senso comunitário dos líderes de yoga do riso é fundamental. Deveria ser um esforço de todos nós. Agora, eu ainda não sei como fazer isso. Chegou ao ponto de eu estar propondo o happy hour do riso. Para, cara, ver se através do bate-papo raso, da conversa mole, da coisa livre, fluir alguma conexão. Mas está difícil. Hoje, cara, o happy hour do riso está arriscado a ter um destino mais trágico do que o Saber do Riso. O Saber do Riso durou 1 ano. O happy hour, por enquanto, está eu, a Lourdes, que está sendo uma parceira incansável,
e agora a Vera. Mas, pô, se continuar batendo papo com a Lulis, não vai atingir o objetivo, vai acabar encerrando. Mas, gente, está aqui, ó. A gente falou de velhice, senescência, senilidade, morte, falou sorriso, gargalhada, aí entra justamente uma conexão com a Annelise, que é a discussão do sorriso, da gargalhada, da profundidade do riso. A gente falou do riso nas diversas fases de vida, e foi surgindo, a coisa vai surgindo naturalmente. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que o riso me proporcionou e proporcionou a quem quis participar, que nem é o caso de da maioria que está aqui, a possibilidade de você olhar para a vida sob diversos ângulos, entendeu? E coisa que talvez com outro tema já não fosse tão fácil. Então, o riso está sendo de uma riqueza na minha vida que eu não tenho nem como avaliar isso, entendeu? Então, eu me sinto realmente transformado e, em parte, eu devo isso ao Saber do Riso, que só foi possível graças a vocês, porque eu não ia ficar falando sozinho. Então, eu sou muito grato a todos que persistiram até esse último momento. Aliás, isso aqui está com cara de enterro, né, cara? Eu estou vendo, estou notando. Para com isso. Isso aqui está... Rony, a gente precisa aprender a lidar com a morte, cara. E, vocês não imaginam como aquela imagem das caveirinhas vai ser importante na minha vida. Gente, antes, vou sair um pouco mais uma vez e vou voltar ao meu passado. Eu só falava de sexo e a minha maior expectativa de morte, não é expectativa de vida, é expectativa de morte, era morrer transando. Eu disse, pô, tu quer uma morte melhor do que morrer tendo prazer? Cara, eu consegui evoluir e sair dessa rede cultural do sexo e evoluir, porque agora eu quero morrer rindo. Se for para morrer, eu quero morrer rindo. E se eu conseguir evoluir muito, eu vou conseguir perceber o meu sorriso na hora da morte. Isso aí foi uma mudança de ciclo. Cara, mas essa vai ser uma mudança de ciclo irreversível e inconsciente, porque depois que tu morre não tem mais consciência, pelo menos ao nível que a gente conhece. Cada mudança que tu faz na tua vida é um ciclo que se vai e um ciclo que inicia. Sim, mas aí já não é mais na vida, aí já é uma mudança de forma. Eu já passei para o outro lado. Não. Estou dizendo assim, cada mudança que tu tem na vida, que tu teve essa mudança, né? Sim, mas essa mudança foi o fim. Essa mudança que eu estou falando agora já não é mais na vida. Eu quero fazer a transição. A morte é um assunto super interessante, lembra? Fim de ciclo, morte, né? E conjecturando e pensando sobre isso, o Irving Yalom traz nos livros dele, ele é um professor americano, um psiquiatra, e fez obras maravilhosas. Ele diz que quem não pensa na morte, não fala na morte, não sabe viver. Que a gente dá valor para a vida quando se dá conta dos sinais, né? A finitude. Então, na idade longeva, a gente está mais perto do fim, a gente começa a pensar mais nesse assunto e agarrar todas as possibilidades para estender um pouquinho mais a vida da gente, né? Então, a gente chega nesses conhecimentos técnicos, científicos e de experiências da cultura oral que vai transmitindo para os seus descendentes como viver bem, melhor e mais tempo. Isso é uma base da perpetuação da espécie. Eu vejo como um impulso de todos os seres vivos perpetuar a espécie, e nós, seres humanos, somos condicionados nessa psicologia também biológica. E somos tão complexos que a gente tem vários fatores influenciando aqui. Esse fechamento desse ciclo aqui é querer
trabalhar todos esses fatores para se despedir de uma forma que leve dentro da gente toda essa experiência, toda essa sabedoria, porque isso mantém vivo. Então, os seres nossos, humanos e amigos que se foram, eles se mantêm vivos quando eles são lembrados e falados. E a obra literária, a pesquisa, a ciência e a cultura oral ou escrita mantém vivo aqueles pensadores justamente porque perpetua através de alguma forma essa transmissão desse conhecimento. Então, essa sensação de que vou ser lembrado ou vou deixar uma obra, de alguma forma, um jeito de ser lembrado, dá uma calma, uma coragem, digamos assim, para enfrentar a morte. Porque se fica um fim em si mesmo, de morreu, acabou tudo, tem muitas pessoas que entram num estado de depressão e evitação de ver o fim, a finitude, não dá valor mais para a vida, ficam quase que um zumbis. O estado de depressão inclui essa mudança de paradigma de ver a vida e ressignificar a sua própria vida. E, por fim, quando o Roni falou ali que não estava falando em morte, era lutos, era fim de ciclos, eu me lembrei disso que eu conjecturei com alguns outros pensadores, que a minha vida já mudou tanto também, William, que nem a tua, e veio se beneficiar com esses novos conhecimentos e mudanças de paradigmas, e a gargalhada, e o riso, e o sorriso mudou muito mais rápido, questões mais blindadas e fechadas na minha vida, que parece que eu tenho várias vidas numa mesma vida. Então, a gente dorme, parece morrer, acorda, parece renascer, todos os dias. E a vida também, outros personagens, outras vidas que eu tive, eu já reencarnei umas quantas vezes nessa vida aqui. Gente, essa fala da Annelise eu vou ter que ouvir e reouvir várias vezes, porque É verdade. teve ato falho. Ela falou aqui assim, a gente faz isso, não sei o quê, como se dissesse que é para se apegar, para prolongar a vida. Acho que foi isso que você falou. Eu não quero prolongar a vida, eu não quero ficar preso porque às vezes essa tentativa natural de prolongar a vida se torna uma obsessão, e essa obsessão te impede, é essa obsessão que vai te impedir de você se liberar da morte, entendeu? E por isso a importância do riso. Só que a gente pode fazer isso em vida. Você pode rir da morte, você pode rir da vida em vida. Pô, eu acho o máximo eu ficar imaginando a minha morte e pô, eu vou morrer, cacete. Não vão lembrar nada de mim. Cacete, para que eu vou querer que me lembre de mim se eu já morri? Não quero, pô. Eu não tenho que ter medo de morrer, eu não preciso de legado, eu não preciso de porra. Agora tu falou. Tem duas opções. Ou tu vai com medo e se apega e fica com obsessão, sim, ou tu vai pelo espírito do bom humor, da alegria, e aí tu vai se desprendendo desse sinal que está chegando o fim, porque a obsessão é isso, a evitação e negação. Então, quando a gente está trabalhando com o sorriso e com a gargalhada, nós estamos ajudando o nosso instinto primitivo de sobrevivente, que vem através do medo, dos alarmes, dos perigos, que vai perder, aquele corpo vai perder a vida. É instinto, é reptiliano, a gente não controla isso. E vai ressignificando todos os nossos conteúdos mentais para poder acessar esse medo e rir e se soltar disso, porque isso é inevitável. E essa transição entre experiências diárias de vida e morte, a gente tem a todo momento. Essa é a sabedoria, essa é a riqueza de expandir para lidar com a morte e com o medo de morrer, porque essa coisa de estender a vida, isso no último minuto todos se agarram. Por um Fio, por exemplo, é o livro do Drauzio Varela. Ele diz que no último minuto a pessoa agarra a mão, doutor, me ajuda, eu quero viver mais um pouquinho. Já está todo ralado lá, sabe que vai morrer com uma doença terminal. E aí os médicos vão escrevendo essas experiências, e Quase Morte é um site que tem muito conteúdo ali, porque a pessoa volta é outra pessoa na vida, porque teve uma experiência quase morte, porque realmente, clinicamente, foi dado alguns minutos morto e voltou.
Então, é uma riqueza falar da morte e lidar com o quê? Com o medo, com a vulnerabilidade, com o risco de viver. Viver diariamente é um risco. Sim. Na verdade, cara, eu estou chegando à conclusão que a vida é uma obsessão. O sentido de vida é uma obsessão. A gente fica repetindo, tentando se reafirmar, se prender à vida, quando, na verdade, a vida é um processo que morre a cada segundo. Se você consegue se liberar a cada segundo, a morte não vai ser nada mais do que um segundo que passou por uma etapa que a gente ainda não conhece. E não vai ter problema nenhum, porque você já se habituou a gente. Só que, gente, eu, numa linguagem mais, sei lá, mais pop, você precisa ter mérito, você não consegue fazer esse treinamento porque você já é um processo. Então, tem gente que vai acessar isso e vai fazer esse treinamento. Eu já passei por isso de diversas formas. Por exemplo, eu tentei ser voluntário do CVV, mas eu não consegui porque eu me identificava de tal forma que acabava me gerando problema. Eu também já tentei me relacionar mais diretamente com a morte, e aí eu notei que eu comecei a ficar meio deprimido, comecei a ter uns pensamentos meio mórbidos, porque eu comecei a estudar a fundo, realmente, porque tem estudos muito profundos sobre a morte, e você pode começar a fazer isso diariamente. Só que aquilo mexeu comigo. E aqui não, aqui eu estou conseguindo fazer com mais leveza, rir da morte. Então, dependendo como for o teu mérito, esse estudo, esse processo de lidar com a morte, vai ser uma coisa leve ou uma coisa insuportável que você não vai sustentar. E aí você não sustenta simplesmente. Você sai, o medo toma conta de você de uma forma tal que você é obrigado a usar algum mecanismo de defesa para poder sair daquela situação. Mas o fundamental é você, primeiro, tomar consciência de que é uma necessidade você ter esse contato com a morte e tentando se habituar. Opa, eu vou morrer, eu vou morrer. Antes eu queria ter o prazer de morrer transando, era um pensamento tremendamente egoísta. Você imagina o seguinte: eu posso morrer sozinho, rindo, entendeu? E que eu não vou dar problema para ninguém. Agora, já morrer transando, a não ser que fosse com masturbação, pô, você imagina você estar lá tendo um colóquio amoroso e morre em cima da criatura ou embaixo da criatura. Pô, outra pessoa vai se sentir mal pra caramba, vai ser uma coisa tétrica, você vai sair deixando uma pessoa quase que traumatizada. E rindo, não. Rindo, você pode rir sozinho, está rindo lá debaixo do cobertor, está rindo no banheiro, aí tem um infarto lá, ou então esgotou a energia, porque não precisa ser de infarto. Simplesmente você esgotou sua última energia vital, seu último conteúdo de energia vital através de um riso, sem medo. E se você tiver a possibilidade de estar consciente, e aí que eu entro no sorriso, você imagina, você está no meio da gargalhada e começa a perceber a sua vida se esvaindo e o sorriso chegando. Olha que coisa mais linda. Seu último ato, sua última energia está num sorriso e você percebeu aquilo, você teve a consciência daquele sorriso. Cara, certamente isso aí é a entrada para um outro ciclo, é um renascimento em uma outra dimensão. Agora, não adianta, eu estou teorizando a vivência disso, eu preciso começar a lidar com a morte de uma forma diferente, porque senão, quando chegar na hora, não vai ter jeito. Eu vou para o padrão obsessivo da vida. Eu vou lá tentar me agarrar à vida, não.
Cara, tem uma história de um monge que passou a vida inteira meditando e não sei o quê, e chegou na hora de morrer, ficou chorando porque queria ficar vivo. Você imagina, você passar uma encarnação inteirinha treinando para morrer e chegar na hora... O instinto é tão forte, a biologia, que a gente discutia na graduação, se existia, por exemplo, o amor da mãe na espécie pelo filho, porque era instinto de vida. O instinto de sobrevivência é um assunto de muita propriedade, William, porque tu está falando em morte hoje bastante, porque é o fim de um ciclo de um filho teu. Tu construiu o grupo aqui, né? Ele vai para o mundo, agora ele não está mais nas tuas mãos. E a gente fala muito esse assunto, e que o jeito que deseja morrer, para poder dar conta desse medo subconsciente, inconsciente, de saber que tem um fim. A gente está trabalhando os nossos medos aqui, podendo falar e dar forma, e parece que tem um controle com a vida e com a morte, né? Então, eu quero morrer de tal jeito, eu quero que desligue os aparelhos, porque eu não quero ficar dependente de máquinas e estar inconsciente, eu quero estar consciente, eu quero estar feliz, eu quero ter prazer. E para morrer, a gente tem que estar muito bem. As pessoas nos hospitais, elas só morrem quando elas começam a ficar bem. Então, estão lá vegetando, aquele monte de aparelho, sofrendo, aquele corpo sofrendo, perpetuando uma vida vegetativa, e aí começou a melhorar, olha, e todo mundo fica com esperança que a pessoa vai melhorar, e aí vai sair daquele problema e daquela hospitalização, aí ela morre. Ela só consegue morrer quando ela está bem. Então, precisa ter esse pico de muita vida. E eu tenho experiência na minha família, William, de um irmão meu que já faleceu, que a gente até brincou no velório, que nunca vimos ele tão bem, porque ele morreu e um sorriso se abriu e ficou naquele sorriso bonito e congelado. E como ele oxigenou muito, ele tinha problemas de oxigenação, de ter ficado muito tempo em tubo, sendo oxigenado, ele ficou com uma cor bonita. Ele morreu bem bonitinho, bem clarinho. E foi muito gostoso se despedir dele, vendo um sorriso, e ele parecia que conversava com a gente. Ele uniu toda a família, e conversamos muitas peripécias que ele aprontava durante a vida. Então, é uma presença que ficou, uma despedida que ficou, que é o grande mote que eu acho bacana do nosso trabalho com a gargalhada e com o sorriso, que o mais importante é a última impressão. A última impressão é a que fica. Então, o que tu deixa naquela relação daquele momento, com aquela situação que tu estava com o teu meio, vai ficar no imaginário. Quem tu é, como que tu é, algo de ti. Então, eu acho, agora o autor, me esqueci do nome, ele diz isso: nós comemoramos aniversário pela quantidade de amigos que a gente tem, não é pela quantidade de anos. Nós vivemos os relacionamentos, as pessoas podem falar o que for de maravilhoso para ti, podem fazer as melhores coisas para ti, mas o que vai ficar é a sensação que tu sentiu com aquela pessoa, como tu fez o outro sentir. Cara, Annelise, eu vou ter que... Se existe esse negócio de karma, de vida passada, no próximo, no renascimento da gente, eu vou voltar te agradecendo várias vezes. Vou ficar te agradecendo, porque... você sabe o que eu percebi? Você pegou e falou que o Saber do Riso é um filho meu. E que, de alguma forma, esse filho pode estar fazendo uma passagem agora. Ele está fazendo uma... Como é que se diz? É uma passagem mesmo, que o pessoal fala... Um rito de passagem. A gente está fazendo um rito de passagem do Saber do Riso. E eu estou percebendo o seguinte, que tomara que isso seja uma projeção para a minha futura morte corporal, porque eu estou excitado, eu estou feliz. Eu não estou, cara... Eu passei por aquele momento temeroso, eu disse, será que a gente vai ficar nessa morbidez, eu vou fechar? Mas era uma possibilidade. É que nem eu falei, na hora da morte, se abre um leque. Cara, eu estou fazendo reflexões sobre a morte que eu nunca fiz. Eu não tenho esse aprofundamento que você tem. E, no entanto, a coisa está fluindo aqui. Na hora da morte, se abre um leque de possibilidades, que ali era uma possibilidade de ser uma morte mórbida, porque eu ia fechar a câmera, ia botar no mudo e ia desligar. E assim ia acabar o Saber do Riso.
Aí veio você e ressuscitou o defunto, sabe? Tirou do CTI e disse, bom, agora vai ser do jeitinho que você falou. Que nem o teu parente que pegou e saiu saiu do CTI para poder ficar um pouquinho melhor. O Sabia do Riso vai ter esse mesmo destino. Pôde sair de um momento pesado para poder ressuscitar e morrer tranquilo. Bom, eu sei de uma coisa, eu já estou muito feliz, está chegando a hora da nossa morte. A boa morte, então, a boa morte, porque o que ele está deixando, né? Uma sementinha da cooperação, da propriedade de agora cresceu, agora vai para o mundo, é adulto, esse filho vai se virar com o mundo, com o que aprendeu comigo e com o que ele conseguiu, agora é ele sozinho no mundo, né? O nosso filho saindo de casa, a síndrome do ninho vazio. E tu plantaste uma sementinha da possibilidade de uma cooperação e de alguma normativa, algum ajustamento para dar mais valor e um selo de qualidade para as atividades dos profissionais desse atributo, né, da gargalhada. E esse pensamento ele não vai morrer com o fim do Saber do Riso, com esse ciclo aqui, ele foi feito uma sementinha. Sim. E o tempo que vai levar, não sabemos, mas vamos ver em quais lugares que ele foi se espalhando essa sementinha, se foi no meio do caminho, se foi nas rochas ou se foi numa boa rocha, né? Ou numa terra cheia de isso, aquela parábola, né, do semeador. De alguma forma, eu gosto de me responsabilizar onde eu entro, e que nem aqui, porque era solto e pensar, trazer mais conhecimento. Quando entra num ajuste, aí o mundo está assim mesmo, como a Vera trouxe naquele momento, sendo muitas distrações, e a gente voltar a focar pelo modo sobrevivência, a gente acaba ficando mesmo preso a alguma situação mais mercadológica de sobrevivência. Então, é um pensar, escolher e, novamente, te agradecer. Imagina como tu trouxeste aqui a prova do que a mente mente com as nossas verdades, porque tu imaginou, já deu um efeito cascata na tua mente, instantâneo, quando ninguém falava, estava todo mundo quieto, sem câmera, daí tu foi entrando num efeito de uma historinha que a mente começa a juntar todos os fatos ali da hora e correndo para fazer uma história. Então, vai morrer tudo e vai ser moribundo. E a gente estava aqui, eu do outro lado, louca para falar, mas em condições impróprias para falar e aparecer. E tu fez uma imaginação. Então, essa imaginação é muito importante, é um ouro que deixa aqui no grupo todos darem conta que na prática da vida o riso e a gargalhada e o sorriso vêm para desconstruir uma verdade dentro da gente, para a gente ampliar essa percepção e ver que a mente está mentindo com as nossas verdades e que construir uma comunidade, manter uma comunidade viva, exige por trás dos bastidores um investimento muito alto. O teu investimento, as tuas pesquisas, a tua facilitação, não é pouca coisa, é de um valor que tem um preço. Manter comunidades afora em cooperação, vamos ver se isso acontece. Eu tenho a minha comunidade do sorriso, que é também nessa ideia de expandir conhecimento para a saúde, e o sorriso é a base do meu trabalho, e isso dá muito trabalho e investimento financeiro, inclusive. Então, como fazer todas essas atividades e fluir do modo que a gente fique nessa leveza, que a gente seja o que a gente fala, né? Às vezes é complicada essa coerência. Annelise, mais uma vez, muito obrigado. E eu vou propor que a gente lembre disso para morrer bem. A mente mente. Então, ria da mentira dela. Eu quero lembrar o tempo que é mentira. Eu vou morrer? Tudo bem, eu vou morrer, mas não vai ser. Você está mentindo para mim. Então, vamos fechar da forma que a gente se propõe. Vamos morrer hoje rindo.